padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. No apêndice do Tratado do Purgatório está escrito: outra razão por que Cristo Nosso Senhor desceu aos infernos era de manifestar ali sua força e poder, como no céu e na terra, para que de maneira absoluta se curvasse a seu nome todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Nesta altura, quem deixaria, pois, de se admirar a suprema bondade de Deus para com o gênero humano? Quem não se tomará de espanto ao verificar que, por amor de nós, Cristo não só quis sofrer uma morte crudelíssima, mas até penetrar nas maiores profundezas da terra, para dali arrancar e introduzir na glória as almas que tanto amava? São Bernardo de Claraval, no livro Sermões Diversos, o sermão 2 é sobre a obediência, a paciência e a sabedoria, e ele traz uma reflexão. É por isso que não pedimos simplesmente que se faça a vontade do Senhor, a qual, segundo consta, é feita em todas as coisas e por todas as coisas. Quem pode resistir à vontade dele? Romanos, capítulo 9, versículo 19. Na verdade, pedimos que ela seja feita assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Não obstante, a mim me parece que essa adjeção deve ser aplicada também às duas petições imediatamente anteriores, de modo que peçamos ao Pai Nosso, que está nos céus, que o seu nome seja santificado, que o seu reino venha a nós e que a sua vontade seja feita. Todas essas coisas, sim na terra como no céu. De outro modo, onde é que o seu nome não é santificado? Onde o seu reino ainda não veio, visto que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2, versículo 10. Sei quem és, o Santo de Deus. Lucas 4, versículo 34. Diz também o próprio maligno. Mas nos céus, aquele nome é santificado de maneira completamente diferente e por uma afeição nada semelhante, visto que aí se clama com uma alegria tão inenarrável: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Assim ele também reina não somente na terra, mas também na guina, tendo o poder da vida e da morte. Mas ele reina de maneira completamente diferente sobre aqueles que lhe servem contra a sua vontade e sobre aqueles que lhe servem voluntariamente. No Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana diz o seguinte: cada vez que ouvem pronunciar devotamente o santo nome de Jesus, espiritualmente se prostram por terra, não de bom grado, mas forçosamente. Aqui ela fala dos demônios. Francisca viu vários em forma humana que, ao pronunciar este sagrado nome, conversando com seu confessor, inclinavam com respeito profundo a cabeça até o chão. Este nome sagrado é por eles um novo suplício, que os faz sofrer tanto mais cruelmente, que a pessoa que o pronuncia avança cada vez mais no amor e na perfeição. Quando os ímpios profanam este nome adorável, os espíritos condenados não se entristecem, mas são forçados a se inclinar, como que para reparar a injúria que lhe é feita. Agem da mesma maneira quando é pronunciado em vão. Sem esta adoração forçada, estariam muitos contentes de ouvir blasfemar este santo nome. Os anjos bons, pelo contrário, em semelhante ocasião, o adoram profundamente, o louvam e o bendizem com um amor incomparável. O que todas essas reflexões trazem? Elas pincelam para nós, elas indicam para nós o tamanho desse amor, dessa bondade, dessa misericórdia divina que para nós chega a ser inconcebível conseguir imaginar.
Santa Teresinha fala em História de uma Alma que, graças a Deus, ele continua tendo atos de amor e misericórdia e bondade para conosco, mas ele esconde muita coisa que a gente não percebe como ele está trabalhando cada passo nosso. Porque se nós soubéssemos o tamanho do amor de Deus, nós morreríamos de amor por ele e de dor pelo descaso que temos com ele. As reflexões do Tratado do Purgatório, do Tratado do Inferno, do Diário de Santa Faustina, de História de uma Alma e dos Sermões de São Bernardo de Claraval, entre outras referências, é sempre a mesma. Deus nos ama tanto, 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 que ele tem a justiça, mas ele implora para a gente aceitar a misericórdia. O Diário de Santa Faustina é outra grande carta de amor. A Bíblia é a maior carta de amor que existe para a humanidade. O Diário de Santa Faustina é uma continuação, é um bilhetinho de amor. E Jesus clama para a gente se abraçar nele, clamar pela sua misericórdia, se abandonar em Deus, como Santa Teresinha ensina na sua pequena via em História de uma Alma. Os tratados do Purgatório e do Inferno deixam muito claro: Deus nos amou tanto que não só de todas as pequenas e grandes coisas que ele faz por nós, Deus Filho se encarnou no seio da Virgem Maria, passou por uma vida humana e morreu uma morte cruel de cruz por nós. No nosso credo, que é por onde eu comecei esse áudio, diz o seguinte: desceu à mansão dos mortos. Antes de ressuscitar, Deus foi até o inferno por nós. E olha que reflexão interessante. Todos os joelhos se dobram nos céus, na terra e no inferno. O Tratado do Inferno e do Purgatório comprovam isso. A diferença que é apontada por São Bernardo de Claraval é a seguinte: Deus reina de maneira completamente diferente sobre aqueles que lhe servem contra a sua vontade, como no inferno, e sobre aqueles que lhe servem voluntariamente. Talvez a grande reflexão aqui é: qual lado você quer estar? Você quer se prostrar de joelhos no chão, com raiva, com rancor, pela justiça divina? Ou você quer cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, em comunhão com os santos? Essa é a pergunta. É por isso que estamos aqui na Terra. Nós somos criaturas com livre-arbítrio, anjos e humanos. E Deus não fez fantoches. Ele nos ama, mas ele não exige a retribuição. Ele é misericordioso, mas ele não insiste. Até que ele insiste um pouquinho. Quem lê o Diário de Santa Faustina sabe que ele insiste como um pai que realmente ama, mas ele respeita a sua autonomia, a sua liberdade. Então, todas essas literaturas te perguntam a mesma coisa: de que lado você está? De que lado você está? No Diário de Santa Faustina, eu vou ler os segmentos 777 a 780. Hoje estive no céu em espírito e vi as belezas inconcebíveis e a felicidade que nos espera depois da morte. Vi como todas as criaturas prestam incessantemente honra e glória a Deus. Vi como é grande a felicidade em Deus, que se derrama sobre todas as criaturas, tornando-as felizes, e então toda a glória e honra procedente da felicidade voltam à sua fonte e mergulham na profundeza de Deus, contemplando a sua vida interior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem jamais compreenderão ou aprofundarão. Essa fonte de felicidade é imutável em sua essência, mas sempre nova, jorrando para a felicidade de toda a criatura. Compreendo agora São Paulo que disse: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais imaginou o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus me fez conhecer uma exclusiva e única coisa que a seus olhos tem valor infinito, que é o amor a Ele. Amor, amor e mais uma vez amor.
e nada pode ser comparado com um só ato de puro amor a Deus. Ó, que inconcebíveis favores Deus concede à alma que o ama sinceramente. Ah, feliz a alma que desfruta já aqui na terra de seus especiais favores. Essas almas são as almas pequenas e humildes. Essa grande majestade divina que conheci mais profundamente e que os espíritos celestes glorificam de acordo com o grau de graça e a hierarquia em que se dividem, vendo essa potência e grandeza de Deus, não causou na minha alma nem terror nem medo. Não, não, absolutamente não. A minha alma ficou repleta de paz e amor, e quanto mais conheço a grandeza de Deus, tanto mais me alegro por ele ser assim, e alegro-me imensamente com sua grandeza, e alegro-me por eu ser tão pequenina, porque por eu ser pequena, ele me toma nos seus braços e me conserva perto do seu coração. Ó meu Deus, quanta pena tenho das pessoas que não creem na vida eterna. Como rezo por elas para que também elas sejam envolvidas pelo raio da misericórdia e mereçam o abraço paterno de Deus. É um segmento lindo do Diário de Santa Faustina. Eu amo a dobradinha Diário de Santa Faustina, História de uma Alma, né? Você vê que as duas se casam muito bem nos seus escritos. Veja a questão da pequenez, ser pequeno e humilde. É infância espiritual isso aqui. Fala de me conserva perto do seu coração. Santa Faustina tem uma coisa muito interessante que ela tem no diário visões de Nossa Senhora e tanto do Jesus crucificado quanto do menino Jesus na missa. E tem um momento que depois que ela recebe a comunhão, ela recebe o menino Jesus nos braços e ela fala: nossa, por que eu te seguro nos braços? O que está acontecendo? E o menino Jesus fala assim: eu me faço pequeno para caber no teu coração, para você aprender com o meu exemplo. Então peça para você ser pequena e caber no meu. Olha que coisa linda! Existe uma diferença entre as almas no céu, de acordo com o grau da graça e a hierarquia em que se dividem. Santa Teresinha se perguntou ainda na infância como isso era possível e se essas almas, mesmo divididas em graus de graça diferentes, eram felizes no céu. E a irmã dela encheu um copo d'água e um pequeno dedal. E ela perguntou para Santa Teresinha: quem está mais cheio de água? E Santa Teresinha falou: os dois. Os dois estão cheios até a boca. O dedalzinho pequeno e o copo d'água grande. Então a irmã de Teresinha falou: é assim as almas do céu. O grau da graça é a diferença de um dedal e de um copo, por exemplo. Mas todos nos céus são cheios de Deus. Então eles estão satisfeitos, plenos, completos. Olha que visão linda. Então a reflexão que fica é: você quer dobrar os seus joelhos dando graças a Deus em comunhão aos santos? Ou você quer prostrar os joelhos no chão forçadamente no inferno? É uma reflexão para a gente levar para a vida, lembrar. E também, num segundo momento, já que a nossa vocação é a santidade, o que eu gostaria de ser para Deus? Não por mim, mas para Ele, para dar de presente a Ele. Um dedal, um copo? Fica também a reflexão na caminhada de cada um. Finalizo com uma última reflexão do Tratado do Purgatório no apêndice sobre o Catecismo Romano, sobre o livrai-nos do mal no Pai Nosso. Já que a gente discutiu o Pai Nosso assim na terra como no céu, vamos discutir o mas livrai-nos do mal. Os termos desta petição exprimem cabalmente que, livres do pecado, sejamos também preservados de tentações perigosas e dos males interiores e exteriores, que estejamos a salvo da água, do fogo e do corisco, que a saraiva não destrua as novidades, que não soframos falta de mantimentos, nem passemos por sedições e guerras. Pedimos a Deus que afaste as doenças, a peste, as depredações, que nos guarde de grilhões, masmorras, desterros, traições, ciladas e todos os mais flagelos que costumam aterrar e oprimir sobremaneira a vida humana, que destrua afinal todas as causas de crimes e maldades. Porém, pela nossa súplica, mas livrai-nos do mal,
Não queremos apenas ficar livres daquilo que é mal na opinião geral, mas queremos também alcançar o que quase todos consideram bens apreciáveis, como sejam as riquezas, honra, saúde, robustez e a própria vida. Pedimos, entretanto, que tais bens não nos redundem para o mal, nem para a ruína da nossa alma. Olha que reflexão. Rogamos ainda a Deus a graça de não sermos acometidos de morte repentina, de não atrairmos sobre nós a cólera divina, de não incorrermos nos castigos reservados aos réprobos, de não termos que sofrer no fogo do purgatório, do qual pedimos com santa confiança sejam libertados também os nossos semelhantes. Que reflexão profunda sobre o Pai Nosso, o assim na terra como no céu, trazendo o céu para a terra antes do tempo, que nos lembra da música Anjos de Deus, brilhantemente cantada pelo padre Marcelo Rossi, que fala: não sei se a terra subiu ou se o céu desceu. Então, todas essas reflexões chamam para a mesma coisa. Você tem a liberdade de viver a sua vida como quiser, nesse exílio, como todos os santos chamam, e você tem o direito de escolher para onde você está trilhando. Se você trilha com Deus, por Deus, em Deus, com a humildade, prostrando os joelhos no chão por amor a Ele, em retribuição à grandeza dele, ou se você vai trilhar um caminho em que você vai prostrar os joelhos no chão, mas de forma forçada e dolorosa, rancorosa. E somos convidados, sempre que rezarmos, a pedirmos para Deus para a gente não se perder no caminho. Se eu quero ir para o céu, que Ele não me deixe errar nessa trilha. Que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu, ou seja, com a perfeição do céu já aqui na terra, e não com palavras ao vento, como acontece pela justiça divina no inferno, forçadamente. E você, quer prostrar os joelhos voluntariamente ou de forma forçada? Quer trilhar a santidade? Peça para Deus virtudes espirituais. Peça para Deus fazer você tão pequenininho que caiba no coração dele, como ele ensina Santa Faustina.